Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de março de 2016. É uma terça-feira. Nosso verbete é de número 3693. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 13 máximos. E o tema de hoje é sinergismo, projeção lúcida, interassistencialidade, da especialidade projeciologia. E ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Valdirene Royer, que é graduada em Economia, graduada em Psicologia, pós-graduada em Metodologia Didática do Ensino Superior. É brasileira, natural de Espigão Alto, Barracão, Rio Grande do Sul. Voluntária da Conscienciologia desde maio de 94. Docente em Conscienciologia desde maio de 96. Cinepsista desde agosto de 99. Agora, o sinergismo, projeção lúcida, interassistencialidade é o conjunto de efeitos positivos, potencializadores e recíprocos, gerados pela vivência sistemática da projetabilidade associada ao exercício interassistencial, promovendo a dinamização e ampliação dos respectivos autodesempenhos teáticos da consim, homem ou mulher. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da projeção assistencial. Os autopensenes assistenciais da consim projetora direcionados ao assistido. E aqui na fatologia, a auto-organização intrafísica possibilitando horário na agenda para dedicação à saída lúcida do soma e ao exercício da interassistência. O aumento das rememorações projetivas fornecendo informações úteis para assistência a outras consciências. O foco assistencial nos alvos mentais da agenda projetiva. A satisfação benévola, sentida pela consciência projetora após a realização da assistência. E aqui na parafatologia, a convivência junto aos amparadores extrafísicos em decorrência da assistência, auxiliando na qualidade e frequência das projeções conscientes. O investimento contínuo na autossustentação energética. O gabarito projetivo conquistado a partir da sequência de projeções assistenciais. A conquista da amparabilidade extrafísica a partir da assistência realizada. O desenvolvimento da projeção consciente interassistencial, sendo autoherança da consim para as próximas vidas. Agora, aqui na argumentologia, a gente chama atenção para essas duas listagens. A primeira aqui é de recursos. A gente tem 10 recursos passíveis de serem utilizados pelos interessados, no desenvolvimento do sinergismo, projeção lúcida e interassistencialidade. Depois tem uma outra listagem com 6 tipos de assistências que ocorrem, podem ocorrer durante a experiência projetiva, capazes de gerar efeitos positivos e potencializadores do alto desempenho da consim projetora interassistencial. Agora, aqui na remissiologia, nós destacamos o acolhimento assistencial extrafísico, extrafisicalidade, interassistencialidade, multidimensionalidade consciencial, progessofilia. E aqui na frase enfática, o sinergismo, projeção lúcida, interassistencialidade, potencializa no projetor assistente o desenvolvimento do autoparapsiquismo, da autoconsciencialidade e o aproxima do amparador. Agora, aqui na questionologia, você costuma se projetar lucidamente com finalidade interassistencial? Com qual frequência? E na bibliografia específica, nós temos 4 fontes bibliográficas. Agora, eu queria também comentar que aqui no detalhismo, esse detalhismo tem 27 seções, o que configura o máximo para o verbete, caracterizando aí um nível bastante bom de aprofundamento aí dos assuntos.
A gente sabe que esses máximos, eles são, na verdade, indicadores qualitativos, né, do verbete. A questão aí não é exatamente só a qualidade, mas a quantidade, mas é que isso indica, pela própria construção do verbete, pela chapa verbetográfica, pela tecnologia verbetográfica, esses máximos eles indicam a questão de uma qualificação, de um aprofundamento da temática pelo verbetógrafo. Agora, a gente vai aqui a mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Desassédio, abordagem, acolhimento, compreensão, disponibilidade, esclarecimento, alta abnegação, satisfação, empatia, vontade. Tares, progessofilia, rememorações, autoparapsiquismo, lúcido pensenidade. Autoparapercepção, convivioteca, projeciologia, descoincidenciologia, interassistenciologia. Agora, antes da gente entrar aqui no verbete propriamente dito, eu gostaria de fazer um pedido, uma chamada. Na verdade, isso é uma chamada da Unicim, né? Eles estão pedindo para a gente divulgar e lembrar a todos vocês que já está disponível no site da ICGE, caso você não tenha recebido algum e-mail específico da IC, que você voluntaria, ou enfim, no Colégio Invisível, que você atua, né? A gente tem no site www.icge.org.br, nós temos uma aba denominada Colegiado de Intercooperação. Nessa aba, a gente tem ali o formulário pró-colegiado da Conscienciologia. Esse formulário é muito simples, ele é bem rápido de ser preenchido e é uma nova etapa da construção do colegiado da Conscienciologia. Como vocês sabem, a gente já comentou aqui, outros mediadores também já falaram, esse colegiado ele tem o propósito de suprir a ausência do professor Valdo Vieira na CCCI. Então, ele vai ser formado por pessoas designadas, né, pela CCCI para servirem como conselheiros, como consultores, como pessoas que possam contribuir, tirar dúvidas, impasses, enfim, ajudar, auxiliar, fazer exatamente, não da mesma maneira, porque cada um tem seu momento evolutivo. O professor Valdo, claro, foi nossa liderança por muito tempo, né? E ninguém tem a pretensão de substituir exatamente o professor Valdo, mas em termos gerais, essa é a ideia do colegiado proposta por ele mesmo, né? Ele escreveu um verbete sobre isso, que é o verbete Colegiadologia, que foi publicado há muito tempo no DAC. Inclusive, esse verbete foi um dia discutido aqui numa tertúlia. Enfim, esse assunto ele é bem consolidado, né? Ele já vem sendo discutido há quase um ano, desde logo após a dessoma do professor Valdo, ele começou a ser discutido, várias reuniões, vários grupos, enfim. E a gente vem ampliando e consolidando esse trabalho. Então, essa etapa agora é uma nova etapa. Até então, as pessoas participaram na construção desse formulário, na construção do que seria distribuído para a pontuação de todos os voluntários. Agora chegou o momento de pontuar, né? Então, vocês podem ir nessa aba no site www.cge.org.br, na aba Colegiado de Intercooperação, ali tem o formulário pró-colegiado da Conscienciologia, e antes de você entrar nesse link aí online, você pode ir no rascunho desse formulário, que tem também um link aqui no ICGE, para você dar uma olhada. Então, está lá, formulário pró-colegiado da Conscienciologia, você vai colocar seu nome, seu CPF, seu e-mail, a data que você está preenchendo, e depois tem 3 blocos de preenchimento.
O bloco 1 são os aspectos formais do colegiado da Conscienciologia. O que são esses aspectos formais? Qual é o número de membros efetivos mais adequado para o colegiado da Conscienciologia? Aí você tem lá 3 opções, você vai escolher o que você pensa que é o mais adequado. Depois, o número de membros suplentes, depois a troca de membros e por aí vai. Depois a gente tem o bloco 2, que são as variáveis objetivas do perfil do candidato ao colegiado. Então, como vocês lembram, essa construção toda foi feita também coletivamente, né? Então, essa etapa também ela tem a participação de todos os interessados. A gente espera que a maioria, quem puder, né? Quanto mais voluntários participarem, melhor. Mas a gente vai ter a opinião geral da CCCI como um todo, né? Então, aqui a gente tem 11 perguntas bem objetivas sobre o perfil. Aqui é para a gente delinear qual é o perfil desse colegiado, né? O que a gente espera, né? A gente já definiu antes quais são as atividades, as atribuições do colegiado. Agora é o perfil. Qual é o perfil dessa pessoa que deve compor? Então, tem a questão de tempo de voluntariado em instituição conscienciocêntrica, tem a questão de experiência em coordenação diária, tempo de TENEPs, a questão da docência, quanto tempo, e por aí vai, são 11 perguntas. E, finalmente, a gente tem o terceiro bloco, que são as variáveis subjetivas do perfil do candidato. Aí você vai estar opinando sobre o que você acha importante, muito importante, importante ou pouco importante para esse perfil. Então, são coisas assim, abertismo consciencial, se a pessoa é aglutinadora, se ela tem anticonflituosidade. Então, são 24 perguntas e você vai escolher a sua alternativa entre 3. E, então, esse preenchimento, gente, é muito rápido. Eu já fiz um teste, um ensaio, é muito rápido, vale a pena e você vai poder realmente participar objetivamente preenchendo. Algumas pessoas podem estar em dúvida porque elas já preencheram um outro formulário sobre essa questão do perfil, né? Mas aquilo ali era para a montagem do formulário. Agora não, agora é a resposta. Olha, eu escolho essa alternativa para o perfil para compor o colegiado, tá certo? Então, gente, vamos lá, vamos participar porque para a gente fortalecer, né, a construção desse processo todo aí democrático na CCCI. E agora, Valdirene, a gente pode entrar aqui no verbete propriamente dito. E a gente já tem perguntas, mas eu queria que você falasse da sua motivação. Aí você pesquisa esse assunto já há bastante tempo, né, Valdirene? Sim, eu já pesquiso a projeção consciente há bastante tempo. Na verdade, desde que eu conheci a Conscienciologia. Antes de eu chegar a ser voluntária, eu fiz os cursos e eu comecei a ter projeções conscientes a partir daquilo que eu fui estudando, fazendo os cursos, compreendendo as ideias e experimentando, aplicando técnicas projetivas. E comecei a ter projeção. E projeções, muitas de consciência contínua. E muitas eram projeções patrocinadas. Então, patrocinadas pelo amparador. Então, eram projeções assistidas, com o objetivo de me trazer para ser voluntária da Conscienciologia. E aí, depois de alguns meses tendo experiência, decidi começar a voluntariar. E aí, então, que eu conheci em 93. E aí, fiquei alguns meses só fazendo os cursos, e então ainda eu não pensava em ser voluntária, porque era muito novo. Na época não tinha os cursos tratados como é hoje, né? Tinha o livro Projeciologia, e ainda era P1, P2, eram módulos separados do curso básico, era só IPC, né? O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, né? Na época era IP, Instituto Internacional de Projeciologia. Depois, com o lançamento dos 700 experimentos, é que
mudou, daí Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Aí, então, eu comecei a voluntariar. E aí as projeções assistidas diminuíram um pouco, porque o objetivo do amparo era eu fixar nas ideias. E eu comecei a voluntariar, e eu continuei aplicando técnicas, e eu conseguia produzir a projeção consciente. E muitas de consciência contínua. Na época eu registrava, mas eu não quantifiquei quantas foram, mas foram muitas. E no decorrer todo do voluntariado, da docência conscienciológica, eu fui aplicando técnicas e conseguindo sair do corpo. Então, ainda hoje, quando eu aplico técnicas com motivação, estudando, eu consigo ter a experiência de saída lúcida do corpo. E a motivação para escrever esse verbete é justamente compreender mais o sinergismo da projeção, fazendo aí a correlação com a interassistencialidade, porque um grande objetivo que eu vejo, o porquê da projeção é a interassistência, que só sair do corpo por sair, né, não é isso. E eu entendi muito cedo isso, que teria que fixar na conscienciologia, fazer assistência. Então, bem lá no início, antes mesmo de eu ser voluntária, nas primeiras projeções assistidas, tinha uma consciex que ela conversava comigo. Ela era um homem, um jovem, e ele falava em relação a proexes, que era importante eu fixar no voluntariado, trabalhar em prol da assistência, da interassistência, que era uma oportunidade de realização da proexis. Essa estratégia dos amparadores é muito interessante, né? Dessa potencialização da capacidade projetiva da pessoa que se interessa pela conscienciologia, enfim, projeciologia. Logo no início tem um investimento assim, bem específico, eu percebo assim, vendo o caso de algumas pessoas, né? Eu tive para motivar a pessoa a fazer pesquisa, desenvolver as técnicas, né? Sim, e o objetivo que eu vejo da projeção, pelo menos para mim, é fixar na conscienciologia, na assistência, na TARES, na docência, na escrita, na TENEPS, né? Depois comecei a fazer a TENEPS mais tarde. E a motivação é essa, é compreender os efeitos, fazendo aí a conexão, né, associando a projeção à interassistência, quais são os efeitos que isso gera na vida da pessoa. E eu consegui identificar alguns efeitos importantes que eu já tenho, outros efeitos que eu preciso desenvolver, fixar, outros que ainda não tenho. E com o tempo, ampliar, né, desenvolver muito mais ainda a interassistência, que o objetivo é esse, né? Então, não é só sair do corpo, querer sair do corpo todo dia, não é isso. O objetivo principal que eu vejo do investimento dos amparadores é fixar na assistência, no intrafísico e no extrafísico, fazer essa conjugação, né? Então, para começar começar a pensar na assistência todos os dias, né, se tornar uma segunda natureza. Nesse sentido, e fazendo esse verbete, eu gostei muito, sabe, de escrever ele, que me ajudou muito a identificar esses efeitos em mim, na minha vida. Aldirene, você sabe que você está falando uma coisa engraçada. Durante todo o processo aqui que eu pude participar aqui, já não, né, você que escreveu, claro, mas eu digo, nessa finalização, eu não tinha lembrado disso, agora me ocorreu que eu tenho um caso meu pessoal, eu penso que é bem em cima do lance disso que você está falando. Eu estava, logo que eu comecei no IPC, meu processo de docência, estou vendo Júlia aqui, estou lembrando também, falou em docência, né? Eu, naquele processo de você se formar, né, para ser professor de conscienciologia, e naquela época, o professor iniciante, ele dava aula de mental soma. Não sei se vocês lembram. Era uma aula, assim, na minha opinião, bem complexa, bem difícil. Porque era o P4, era o professor iniciante, não era o P1, era o P2 ou P3, enfim, era o iniciante que dava aula de mental soma, de projeção de mental soma. E eu fiquei completamente atordoada com aquela hipótese, sabe? Falei, gente, como é que eu vou dar aula de um negócio desse que eu não tenho a menor noção do que é? Assim, como assim, né?
E aí eu resolvi fazer uma técnica de mobilidade física vídeo, que eu estava naquela época, eu fazia muitas, né? Eu tinha definido como uma técnica boa para mim. E aí eu falei, vou fazer uma técnica para me ajudar, para eu entender melhor o que é isso enfim, ficar mais tranquila, porque eu tinha aula para dar, né? Não posso estar nessa situação aqui para dar uma aula dessa. E aí, pois não foi que eu tive, bem dentro dessa linha que você está, é bem esse sinergismo, projeção lúcida e interassistencialidade. Eu tinha um objetivo específico, era um foco, eu tinha que dar uma aula, eu tinha que fazer assistência e motivar os alunos para buscarem também, né? Entenderem mental soma e terem projeção de mental soma. Eu tive uma projeção assistida, didática, de consciência contínua, ida e volta, barba, cabelo e bigode. Olha, projeção de mental soma é isso. Está vendo? Ó, você está de psicossoma. Pum. Agora você vai ficar de mental soma. Pum. É isso, ó, tá vendo? Aqui é mental soma. Agora vamos voltar. Tum, tum. Eu falei, gente, pronto, acabou o mito, acabou o problema. Mas o que foi mais forte, que eu acho que é mais sério, é bem dentro desse sinergismo aqui que você colocou. É como que um objetivo assistencial puxou aquilo. Porque, com certeza, se eu tivesse com foco no meu ego, numa coisa, como assim, não tenho? Não, eu realmente estava preocupada era com a aula. Como é que eu vou dar uma aula do negócio que eu não tenho a menor ideia? E aí foi muito interessante a lição, sabe? A lição dos amparadores. Essa coisa bem dentro aqui, Valdirene, é isso. É você ter a projeção com esse objetivo e isso vai criar um sinergismo que a gente não tem ideia, né? Da extensão dele. É um crescendo, né? Ele vai num crescendo. Agora você me fez lembrar que no início, antes mesmo de eu chegar a ser voluntária na Conscienciologia, ocorreram muitas projeções conscientes assistenciais. Então, era retirada do corpo e era levada. Eu aplicava técnica, eu sempre aplicava técnica projetiva de manhã, mesmo antes de ser voluntária, porque tinham uns cursos iniciais, os professores incentivavam muito, incentivam, né? Aplicar a técnica, o princípio da descrença. Eu gostei muito do princípio da descrença. Esse foi um dos principais aspectos que me ajudou. A ideia principal que me pegou: experimente, tenha experiência. E eu talvez tenha visto isso no extrafísico, né? Isso me chamou muita atenção. E aí eu comecei a aplicar as técnicas, aí ocorreram as projeções assistenciais, onde a Consciex potencializava, ajudava a sair do corpo e me levava para assistência num hospital. Então, nós morávamos em São José, lá em Santa Catarina, próximo a Florianópolis, e tem um hospital, acho que ainda tem lá um hospital grande lá, próximo, era em São José. E eu não lembro o nome do hospital agora. O Hospital Regional São José. E eu era levada para assistir as consciências lá. E era de consciência contínua. Saía do corpo, percebia, ia a volitação e voltava. E mesmo assim, eu ainda resisti um tempo para chegar na Conscienciologia, né? E aí as projeções foram se intensificando, cada vez mais se intensificando. E tinha esse diálogo extrafísico também da Consciex comigo. Muito interessante. E aí, com o tempo, eu entendi, né? Chegou um tempo que depois de alguns meses, assim, uns 3, 4 meses, eu pensei, eu vou realmente... Já tinha feito ECP1, ECP2, eu vou me tornar voluntária. E aí comecei a voluntariar. E aí, nessa época, quando eu tomei a decisão, eu percebi que houve o respeito também do amparador, para que eu pudesse fixar na Conscienciologia, e não ocorreram tantas projeções com tanta intensidade e frequência, quanto foi até eu fixar na Conscienciologia. Claro, depois tinham projeções assistenciais, mas não eram frequentes, mais espaçadas. Isso. E aí isso acontece até hoje. Então, é isso que Bacana, muito bom. Que me motivou a escrever esse verbete. Agora, aqui na fatologia, Valdirene, na primeira linha, quais sugestões para
a melhora da autoabnegação da consciência projetora em prol da assistência. Outra página. Sim, o que é a abnegação? Tem um verbete que se chama autoabnegação cosmoética, é do professor Valdo. Esse verbete é bem interessante, quem queira aprofundar e entender o que é a abnegação. Então, ele coloca que é um sacrifício racional dos próprios interesses para atender às necessidades do outro. Então, seria o projetor abnegar-se. Por exemplo, no meu dia a dia, ter um horário para sair do corpo, né, então aplicar técnica projetiva e ocupar aquele tempo com a finalidade assistencial. Né, então, essa é uma autoabnegação. Né, então, por exemplo, eu gosto de manhã, em torno das 4, 5 horas da manhã, aplicar uma técnica projetiva, não sempre, mas espaçadamente, com objetivo assistencial. Então, tem algumas técnicas que eu tenho mais afinidade, consigo elas aplicar com mais facilidade. E esse tempo, em vez de eu dormir, ou então, em vez de eu levantar e ir estudar, eu vou me dedicar à assistência. Né? Esse seria uma abnegação. Um outro exemplo de autoabnegação é a própria TENEPS. Todo dia, no mesmo horário, a Consim tem horário para assistência. E na própria TENEPS pode ocorrer a projeção assistencial, no caso de atender as consciências, as consciências projetadas ou consciexes no extrafísico, no caso a parateneps, né, com o amparador. Então também é uma autoabnegação. É a pessoa ter na sua agenda uma organização e todos os dias ela vai fazer assistência. Então, vejo que seria um exemplo. Agora, Valdirene, você quer perguntar, Rafael? Teu verbete, parabéns, Valdirene. Então, você podia relatar, teve alguma projeção lúcida já, por exemplo, na região, por exemplo, aqui da Cognópolis, que tu pudesse relatar nesses processos de assistência, ou dos tipos de projeção lúcida que tu teve? Tu tem alguma rememorada, alguma que lembra que foi marcante? Eu tenho uma marcante. Foi quando eu voluntariava ainda no IPC, faz uns 5 a 6 anos. Eu voluntariava no IPC, e aí eu fui convidada para vir voluntariar no CAEC. Foi a época que o Felipe Mansur assumiu aqui a coordenação aqui do CAEC. Aí ele estava organizando, né, as pessoas, convidando as pessoas, né, mais voluntários para vir para cá. E aí eu estava na dúvida se eu ficava lá ou eu vinha para cá. Aí numa noite eu tive uma projeção de consciência contínua, onde eu saí da minha casa, que eu moro no centro da cidade, e vim até o CAEC. Aí eu lembro aqui que eu volitava no CAEC, aqui todo o caminho aqui da lógica, eu lembro que eu volitava. Aqui próximo eu entrei no restaurante. Então eu percebi ali o ambiente, aí foi o que me ajudou a decidir e vir voluntariar no CAEC. Estou até hoje. Não foi mais foi mais de decisão. Isso é uma coisa importante, que isso acontece comigo durante assim toda vez que eu tenho que tomar uma decisão importante, ocorre uma projeção lúcida, geralmente de consciência contínua. Sempre que eu tenho que tomar uma decisão de mudança, de reciclagem, eu tenho uma projeção. Isso tem uma sinalética, né? Então, hoje, para mim, é bem mais tranquilo isso, quando eu tenho que fazer uma mudança, ou mesmo uma assistência, investir mais tempo numa assistência, no trabalho, no próprio voluntariado, as minhas projeções se tornam mais lúcidas. Um outro exemplo, hoje eu estou voluntariando no CAEC e coordenando o acoplamentário, junto com o Rômulo Silva, que nós coordenamos ali. Sempre que tem o acoplamentário que precisa fazer o fechamento, às vezes, dependendo da época, tem que trabalhar mais para fazer a divulgação, eu percebo que eu tenho alguma projeção mais lúcida. E isso, para mim, é um sinal que eu tenho que trabalhar. Aquilo que eu estou fazendo é no caminho certo, é ali mesmo o caminho, a energia que eu tenho que aplicar, fazendo a divulgação. E dá certo. Eu tenho isso com uma sinalética. O teu nível de projeção, você chega
estudá-la assim, então, tipo, a escala de consciência contínua, saber, por exemplo, o percentual de lucidez que você tem, se você chegou a ter algumas, por exemplo, em algum tipo, conseguir identificar o ambiente, ser mais relacionado a processo aqui troposférico, se é um processo no intrafísico, assim, ou se é relacionado a alguma comunex. Você tem um grau de estudo nisso daí, nas suas projeções? Como é que você faz? Você tem a projeção? Sim, eu consigo identificar. Quando eu falo de consciência contínua, ela fica em torno de, acho que próximo aos 80% de lucidez. É eu perceber que eu estou descoincidindo, sentir perder a respiração, perceber a passagem para o extrafísico, perceber a dimensão extrafísica, perceber que eu saí do corpo, sair volitando. Quando eu falo de consciência contínua, é nesse sentido. E perceber que é a comunidade extrafísica, que se eu estou lá, estou lúcida. Não é só uma lembrança, é estar lúcida e voltar lúcida. Então, por exemplo, essa que eu falei do CAEC, eu estava aqui, eu estava lúcida, e eu voltei, interiorizei e lembrei da experiência. Nessa, por exemplo, que você teve aqui, você chegou a interagir com o Consex, teve algum fato confirmatório, alguma coisa que te foi diferente, assim, em termos de informação? Por exemplo, uma interação com o Consex, alguma coisa, tipo, teve algum tipo de diferença do cenário físico para o cenário extrafísico? Teve algo assim? Aí eu percebi que tinha consciências aqui e um padrão assistencial muito intenso, sabe? Então, isso me fez eu tomar a decisão para ficar aqui no campus, né? Ficar mais em Foz, que eu itinerava muito. Então, eu percebi assim, o padrão de assistência, padrão de consciência, né? Então, foi bem interessante. Foi isso que mais me fez. Mas eu percebi as consciências aqui. Não cheguei a conversar, mas eu percebia. Eu estava bastante reflexiva. Isso me ajudou a tomar a decisão. Ok? Agora, na efeitologia, Valdirene, na terceira linha, página 3, como podemos mensurar, a grosso modo, os efeitos extrafísicos das ações intrafísicas que realizamos, notadamente as positivas e cosmoéticas? Como nós vamos mensurar? É o nível de amparo, que eu vejo pelo nível de amparo que a gente tem. Se eu tenho a projeção no extrafísico, tem amparo, tem um destino, tem uma assistência para ser feito, eu vejo que é uma repercussão daquilo que eu faço no intrafísico, daquilo que eu penso no extrafísico. Como que eu consigo mensurar? Se no meu dia a dia o meu foco é na assistência, que no intrafísico, o meu interesse pelas consciências, geralmente no extrafísico também tem um foco parecido. Então, eu consigo mensurar nesse sentido, os efeitos nesse sentido. É do interesse da consciência projetora. Qual é o meu interesse no extrafísico? Então, por exemplo, eu já estava no extrafísico, usando a sua pergunta antes, e eu me percebi num ambiente que tinha muitas camas e tinha muitas crianças nesses locais, sendo assistidas. Eram consciências. E aí eu cheguei próxima a uma e comecei a exteriorizar a energia nela. Então eu estava lúcida, eu percebi que ela estava carente. Só por chegar próxima a ela e acoplar com ela estava carente de energia humana, energia consciencial. Aí eu comecei a exteriorizar bem sutil para ela a energia. E naquele momento, ela estava com o rosto de criança, ela transfigurou no rosto de um homem. Aí eu percebi a consciência que estava ali. Aí eu percebi o amparo. Agora vamos saindo, e eu fui bem sutilmente saindo próximo a ela. Então é nesse sentido que eu vejo as ações intrafísicas. Como que a gente age aqui no intrafísico, a gente age também. Tem uma maneira de agir no extrafísico. Aí eu saí do ambiente bem de fininho, de leve, né? E a consciência ficou lá, ficou lá no local. Agora, aqui na neossinapsologia, na página 3 também, segunda linha. Como otimizar o trabalho contínuo na interassistência, predispondo a consim a adquirir neossinapses inegóicas? No nosso tão atarefado dia a dia, como manter o foco nesse trabalho interassistencial contínuo, sem se desviar? Eu penso que é pensar no outro. Então, parar de pedir para a gente. Então, querer tudo para a gente, tudo para si.
pensar na necessidade do outro, o que ele precisa. Então, um exemplo aí, no caso, para ter as neossinapses, é a pessoa que faz a TENEPS. Eu vejo que a interassistência é um momento do dia que a pessoa dedica à interassistência. Então, é um trabalho contínuo, todos os dias, durante 50 minutos, você vai exteriorizar energias, vai dedicar 1 hora para isso. Verdade, claro. E aí você começa a sair de si e começar a pensar mais no outro. Então, não pedir só para si. Eu acho que isso é bem importante. A pessoa começa a ficar mais abnegada. Veja, um exemplo é esse. Agora, aqui na parafatologia, Valdirene, na página 2, 12ª linha, você poderia aprofundar a transfiguração do psicossoma da consciência assistida para melhor no momento da assistência? Você comentou ainda há pouco, de um caso. Sim. Começa a exteriorizar. Eu tô falando, nesse caso, o exemplo é extrafísico. Está o projetor exteriorizando energias homeostáticas com a intenção assistencial de que ela fique cada vez melhor, seja saúde, amplia a sua lucidez, e ela melhora, ela modifica o aspecto do psicossoma. Então, ela aparece a consciência que está ali. Então, se ela está numa questão infantilizada, sei lá qual foi o histórico da consciência, aparece a consciência, ela transfigura, melhora. Então, ela fica mais lúcida, fica melhor. Então, tem vários casos de assistência onde a consciência está muito carente de energias e aí começa a exteriorizar energias, ela fica mais tranquila. Isso já aconteceu. Ela estava assim, querendo energia, carente. Aí começa a exteriorizar, ela se acalma. É aquela carência. E isso há uma repercussão no próprio psicossoma da consciência. Usando um exemplo, uma analogia para você entender no intrafísico, é a pessoa que começa a trabalhar bastante energias. Começa a trabalhar energias, faz curso de campo, começa a fazer dinâmicas parapsíquicas, começa a fazer a TENEPS. A tendência é de haver até uma modificação no próprio corpo físico. Então, por analogia, o psicossoma dela, as energias ficam melhores. Então, isso repercute no psicossoma da Consim. No mental soma, ela começa a pensar, fazer as conexões de ideias melhor, começa a compreender as ideias melhor. Então, isso fazendo uma analogia para você entender como que é no extrafísico, é a mesma coisa. Aí a consciência também entende melhor a condição dela, fica mais lúcida. Professora Valdirene, compartilhando a experiência que você falou agora, mas antes disso, você fala aqui em códigologia, o código de ética extrafísico da Consim projetada. Então, cai nisso que você falou, A gente saber fazer esse trabalho. Só quero comentar uma projeção que eu tive, no mesmo estilo, só que foi o contrário. Estava tendo uma palestra, alguma coisa no lugar, e eu estava fazendo parte da equipe que, no contexto lá de ajudar. Aí era num campo e tinha uma consciência, uma criança numa árvore. E a criança começava a atrapalhar e dar gargalhada e desvirtuar o ambiente. Aí eu falei, poxa, isso aí eu tenho que trabalhar com isso, Comecei a jogar energia para ela, bem devagarinho, calmamente. De repente, transformou numa consciência, num homem, eu acho que tinha uns 2 metros, uma figura muito impactante. Eu falei, então é assim, Porque eu fui tentando, conversei, não deu, joguei energia, transfigurou. Falei, é assim? É assim. Aí comecei a jogar energia bastante, ela desapareceu do contexto. Então, neste caso aí que você fala, o código de ética extrafísico, na página 2, da Consim projetada, seria esse código? Porque primeiro, você foi com uma energia positiva, você queria contornar a situação. Viu que não foi esse o objetivo, que não isso que aconteceu, ela transformou numa coisa completamente diferente. Você joga uma energia mais forte para que não atrapalhe o objetivo, que era a palestra. Então, esse código de ética, você está referindo a isso, mais ou menos?
Sim, seria o CPC do projetor, né, no extrafísico. Então, o ideal seria o projetor que quer se desenvolver ou desenvolver a sua projetabilidade, ele listar quais são os comportamentos adequados dele no extrafísico. Isso ajuda bastante. No Projeciologia, tem um capítulo que o professor Valdo fala sobre isso. Então, seriam aqueles comportamentos, aquelas atitudes que são mais adequadas para o projetor no extrafísico. Então, isso ajuda muito a não ter as gafes extrafísicas, que é um outro verbete do professor Valdo, que ele fala. Então, se a pessoa se percebeu em alguma gafe extrafísica, aí você faz um código para você, e você estuda aquilo. Então, quando você estiver no extrafísico, você vai se comportar de um modo diferente. Isso ajuda no desenvolvimento da projeção. Isso repercute bastante. Mas tem a ver com isso que você falou. Então, quando eu estiver na frente ou diante de um assistido, como que eu vou me comportar? Muitas vezes, pode ocorrer da lucidez do projetor ampliar, no momento da assistência, ficar mais ampla, perceber a situação da consciex. E aí? Qual é o meu comportamento? Eu estou ali para assistir, vou ter o acolhimento para com essa consciência, vou compreender a situação dela. Agora, o mais sério, por que eu estou ali com aquela consciência? Qual que é o meu histórico com aquela consciência? Se a gente já sabe que não é por acaso que a gente vai a determinadas dimensões e não é por acaso que a gente vai ter contato com aquelas consciências extrafísicas. Muitas vezes o projetor pode até não ter consciência. Quem era aquela consciência? Aquela consciex. Ou quem é aquela consciex? Por que ela está ali? Mas pode ser que no passado tenha tido algum contato, né, alguma relação, e agora o projetor está lúcido, está com as energias melhores, está mais consciente, e aí pode auxiliar aquela consciex. Então, esse código ajuda bastante nesse sentido, né? O primeiro passo é acolher, né, fazer assistência. Viu que não deu certo, aí apela. Até um dos tipos de assistência que eu listei aqui é esse, né, o acolhimento. Então, é a abordagem, o acolhimento de consciex doentes e assediadores. Então, no extrafísico, os amparadores, eles fazem isso, né, com os projetores mais lúcidos. Acolher, assistir, né, acolher a consciência e recolher também para um local, levar para um abrigo extrafísico, um local extrafísico, aí dependendo da situação da consciência. Foi o que o professor Valdo fez conosco do curso intermissivo, né? Fez o resgate e nos levaram para o curso intermissivo, cada um em uma condição. Então, seria esse acolhimento, né? Então, dependendo da energia do projetor e dos próprios amparadores, eles vão usar a energia de acordo com a necessidade da consciência. Se é um assediador, provavelmente uma energia que possa ele se sentir bem, acolhido, né, com outra consciência mais tranquila, um outro padrão de energias, então de acordo com a necessidade. Acho que a assistência é isso, né? Assim como tem, por exemplo, nos cursos de campo, quando tem CP2, às vezes no primeiro dia precisa muito daquela energia mais densa, vem com uma papaína, né? Vai limpando. Para ir limpando e acalmando. Aí depois vai ficando mais sutil, no último dia já está bem tranquilo. Então, eu percebo, fazendo uma analogia, essa, com o intrafísico e o extrafísico. Então, a energia é usada de acordo com a necessidade. Você fala aqui também, achei interessante, na página 3, o binômio. O primeiro binômio, vida intrafísica e vida projetiva. Uhum. Porque aquela história, se na vida intrafísica você não está acostumado a fazer assistência, não tem paciência, não tem ponderação para ficar ali uns 5 minutos, ou 10, ou 15, ou meia hora que eu precise. Na hora que fazer uma projeção, também não vai ter esse tempo para isso, vai passear, né? Isso que é o objetivo. A ideia foi exatamente essa. Uhum. Para a gente refletir, porque tem a vida intrafísica. Mas se eu não penso em assistência aqui, eu não dedico tempo para assistir, mas também para estudar. Não é só doar. Você precisa estudar também, compreender as ideias. Quais os tipos de assistência, os tipos de assistidos, os tipos de doentes. Né? E aí, no extrafísico, você vai encontrar essas consciências. Encontra aqui também. Então, é uma interação. Vida intrafísica, precisa ter os cuidados do holossoma, e também tem a vida extrafísica. Então, é o projetor, não só se projetando, mas também tem a existência intrafísica necessária aqui. Então, fazer essa conjugação, vida intrafísica, vida projetiva.
E a gente tem que pensar que lá só muda se não está de soma, né? Mas o restante é o mesmo, a assistência é o mesmo estilo, né? Isso é muito interessante. Valeu. Obrigada. Oi. Betty, eu queria falar aqui sobre, na página 3, em sindromologia, queria que você aprofundasse um pouco mais por que você abordou essas duas síndromes, né, da dispersão consciencial e da procrastinação dentro da projeção lúcida. Eu quis colocar aqui porque, dentro desses anos que eu já venho estudando a projeção, e na própria sala de aula, eu ouço muitos alunos, os alunos falando isso, né, depois os próprios colegas também, né, de voluntariado, que têm interesse na projeção, mas não dedicam tempo para desenvolver a projeção. Então, assim, há uma dispersão de energias, de tempo, né? Então, a pessoa tem condições, mas ela não prioriza. Então, há essa dispersão, que é essa questão da vida intrafísica, né? Então, não há uma priorização aqui. Então, há uma dispersão, uma série de atividades que a pessoa vai fazendo e ela não prioriza o desenvolvimento da projeção. E a da procrastinação seria quase associada aí à dispersão, vai jogando para frente, vai deixando para depois, sabe, depois. E a pessoa tem bastante atividades, ela é bastante produtiva, mas ela não investe na projeção. Então, eu lembro que, quando eu tinha a mini tertúlia aqui, muitas pessoas falavam para o professor Valdo. Eu já estava com essa temática, eu ainda não tinha enviado o título, mas já estava pensando em escrever sobre isso, já estava estudando isso. Aí, impressionante que eu vinha assim, na mini tertúlia, as pessoas perguntavam, como desenvolver a projeção? Aí o professor Valdo indicava, tem as técnicas projetivas, tem o IPC. Aí as pessoas falavam do curso da Escola de Projeção Lúcida do IPC. E as pessoas perguntavam, mas isso, para desenvolver a projeção, aí isso foi o que me fez lembrar e pensar. Então, é a procrastinação e a dispersão da pessoa. Ela sabe que precisa fazer aquilo, mas ela não faz. Então, esse é um exemplo, mas tem inúmeros, né? Seria nesse sentido. Não, eu acho que está bem coerente, com certeza. É porque eu acho que a gente também fica um pouco apegado nesses ciclos, né? Até como você colocou no seu histórico pessoal, no início você teve muita projeção espontânea, patrocinada, aí depois você diminuiu um pouco, né? E depois você começou a ter de novo, e são meio ciclos, né? Que eu percebo que acontece. Agora, daí até a lucidez, totalmente, a escala de lucidez dentro da projeção é mais uma dedicação pessoal, né? Porque ter o fenômeno não necessariamente é aquela coisa sempre você tem. O próprio professor Valdo dizia isso. Quando ele estava escrevendo o livro, ele teve muitas, e depois o ciclo vai meio que oscilando. Depende do seu momento ali, da sua prioridade, né? Porque a gente sabe que os amparadores vão intervir e ajudar. Você tem extrapolacionismo. Mas também você tem que ter o teu esforço pessoal para buscar e adquirir aquele traço, né? Aquela competência, vamos dizer assim. Então, acho que são vários fatores. Agora, essa questão do esforço pessoal, acho que não tem como fugir disso. Né? É que essa questão do esforço pessoal também, a projeção lúcida, a pessoa tem que lembrar, ela, para ter uma projeção lúcida, vir a desenvolver, e porque tem pessoas que têm projeção lúcida com facilidade, mas isso não quer dizer nada, assim, isso aí que tem gente que tem, mas esse é o amador, mesmo que ele tenha projeção mais avançada, ele ainda é um amador, porque ele não estuda tecnicamente. Agora, para você aplicar tecnicamente, você tem que mudar a tua vida. Você tem que envolve alimentação, envolve carga horária de sono, envolve atividade física, envolve... Por isso que quando que o Valdo que ele fez que ele dizia que ele era o homem da bolha, é porque se você vai ficar mais numa conexão extrafísica, bom, ele não vai poder se dedicar à projeção consciente, por exemplo, e estar frequentando determinados ambientes intrafísicos que, desde processo tóxico mesmo, de poluição, a quanto de aquilo deixar a pessoa mais estressada, agitada, então ela vai se concentrando e só vai ter que ficar pensando naquilo. Então, a dificuldade nossa, aqui no nosso nível, é você conseguir aplicar no dia a dia, você virar um projetor lúcido técnico no teu dia a dia. Isso que aí já é o estágio da semiconsciex, né? A gente está falando já de semiconsciex para cima. A gente ainda tem que se fazer imersão, laboratório.
E aí estudar, registrar, fazer o registro constante, né? Agora- Isso eu vejo que teve vários momentos da minha vida, quando eu estava mais, com ciclos de vida, estudando mais a projeção, eu tinha mais projeção, mas tinha um foco. Aí depois teve outro ciclo que eu estava com outro objetivo e tinha menos foco. E isso não me desestabilizava, eu entendia isso. Então isso me ajuda bastante. Sabe? Precisa ter essa... Hoje eu posso dizer que é uma maturidade que eu adquiri. De não estou tendo projeção. Mas por quê? Porque eu estou fazendo essa atividade. Então, por exemplo, quando eu estava mais com foco na faculdade, que eu estava fazendo psicologia, eu não tinha quase projeção, porque meu foco estava mais ali. Estava voluntariando, mas trabalhando, fazendo as atividades, mas eu não tinha tanta experiência tão lúcida, porque a minha atenção também estava mais voltada para uma atividade. Depois, a outra mudança. E isso aí, Valdir, porque eu fiz aqui muitos laboratórios, né? Então eu ficava muito mexendo com energia aqui no CAEC. E os períodos que eu estava vivendo, quando eu residia aqui dentro do CAEC, aí eu mexia com parapsiquismo o tempo todo e fiz muitos laboratórios. Naquele período, não dava para considerar. Eu estava num processo de... Estou residindo, praticamente não estava trabalhando, ficava o dia inteiro aqui, mais envolvido em tertúlia, aí permitia, porque aquilo lá exigiu bastante de processo de fisiologia e parafisiologia. Então, o próprio Valdo, eu me lembro que ele comentou como uma hora que ele disse, eu não estou me dedicando à projeção consciente, ele não é o foco. Senão, você começa a dar um gap daqui a pouco, que fica difícil. A ideia de até trazer as informações, você quer ficar mais lá do que aqui, né? Então, a projeção consciente, eu acho que o teu verbete ficou muito bom para mostrar a projeção consciente assistencial, e ela tem que ser prática. Ela tem que ter uma utilidade. E uma que se fala muito, que eu me lembro que eu vi, é a projeção consciente mais importante nossa é aquela que você vai ter quando virar um ofiexista, que a maioria de ofiexistas são projeções dentro da alcova blindada, não é muito um processo fora. Então, até isso daí eu ia te perguntar, como é que tu está? Já está com bastante tempo de TENEPS, pratica TENEPS desde 99, e os tipos de projeções conscientes, você tem mais, chega a ter muita projeção consciente na tua base física, você tem de uma maneira lúcida, como que é isso? E que tipos de projeções de consciência que se você tem na tua base física, por exemplo, aí de encaminhamento de consciência, você chega a perceber diferenças ali do ambiente? Falasse um pouquinho mais disso. O que eu percebo assim de projeções, eu percebo mais no final da TENEPS. Isso já vem acontecendo assim há vários anos. Seria mais de encaminhamento, de assistência. Né? E no início, quando eu comecei a ter mais projeções, eram mais projeções na base física de assistência consciexis, de encaminhamento. Mesmo antes de fazer a TENEPS, eram projeções de abordagem de consciexis na base física, mas tinha amparo. Sempre tinha uma consciexis para me ajudar no encaminhamento das consciexis. Fica essa consciexis, é sempre geralmente o mesmo amparador que te trabalha ali no processo da TENEPS, para o que te ajuda na projeção consciente? Você tem essa consciência de quem que é? Como é que funciona? Não, hoje eu não tenho essa consciência. Na época, eu percebia que era um homem em torno de uns 30, 35 anos que me ajudava, antes de eu iniciar a TENEPS, que eu iniciei em 99. Depois, eu percebia que era uma mulher que me ajudava na TENEPS. Né? Isso eu vi extrafisicamente. Essa consciência me ajudando na TENEPS. Mais de uma vez, diversas vezes. Mas era na base física também. Saía e assistia na base física. Tá? Então, mas hoje eu não saberia te dizer se em todas as situações se é a mesma consciência. Agora, Valdirene, tem relação com alguma coisa que você estava falando ainda há pouco. Na estrangeirismologia, você colocou na segunda linha sobre a questão da manutenção do foco na interassistência full time. Ele pede para você comentar sobre isso. Quando eu coloquei essa informação aqui, eu estava pensando naquela consim, projetor assistencial que já tem o FIEX, ou que já está se preparando para ter o FIEX. Porque aí ele vai precisar atender os assistidos na FIEX todos os dias, né, todo momento que precisar. Então, ela precisa ter um tempo, uma disponibilidade intrafísica de tempo para isso.
for nesse sentido, né? Então, na exemplologia, eu coloco dois exemplos. Deixa eu ler aqui. O primeiro é sinergismo inicial, projeção lúcida, interassistencialidade. Então, seria a melhora da auto-organização, ampliação da acuidade, motivação e vontade, qualificação do holopensene pessoal, da consim projetora assistencial. Então, seria aquela consim que ainda não tem Alfiex, mas é interessada, é dedicada à interassistência, né? Como nós estamos comentando. E o outro sinergismo avançado, projeção lúcida e interassistencialidade, é a dinamização e ampliação dos autodesempenhos teáticos na consecução lúcida das tarefas da UFIEX pela consim projetora assistencial veterana. Então, será aquela consim que já está se encaminhando, né, ou já tem a UFIEX. Então, ela precisa ter um tempo, né, até onde estudei é isso, tem que ter tempo, a hora que precisou, ela precisa sair do corpo, ela está disponível para atender as necessidades da UFIEX. Então, aí, fazendo eu coloquei no estrangeirismologia essa informação para lembrar que a UFIEX ela exige da consim projetora assistencial uma atenção para a assistência o tempo todo, né, durante o dia todo, à noite, né, a hora que precisa assistir, ela estará disponível. Agora, aqui na pensenologia, na 4ª linha, na página 1, você poderia discorrer sobre os autopensenes assistenciais da consim projetora direcionados ao assistido? Seria a consim, com seus autopensenes lúcidos, harmônicos, direcionar para o assistido. Então, atender às necessidades dos assistidos, visando o bem-estar, a melhora, a saúde do assistido. Então, expandir aquele bem-estar que a consim projetora assistencial sente, aqueles ortopensênios, os pensamentos equilibrados, direcionar para o assistido, né, para que ele consiga ter um exemplo, né, de melhora, de saúde, que ele também pode melhorar. Né? Sempre lembrando que ninguém cura ninguém, né? O projetor não vai curar o outro, ele vai dar um auxílio. Uma demão. Uma demão. Aí a consim projetado, a consciex que vai se melhorar, ou a consim aqui no intrafísico. Ele tem um auxílio, mas ele que melhora. Agora, Valdirene, tem uma pergunta aqui. Ela está dirigida a mim, mas você entra, complementa, fica bem à vontade, tá? Então, ela diz assim: professora Dulce, sempre tive as seguintes características. Desde os 6 anos, ver vidas de pessoas que já partiram, assim como seres cheios de luz e outras situações. Ouvir sons e vozes que cantam, sentir cheiros distintos e sabores. Ir a lugares e planetas diferentes. Minha pergunta é, por onde começa o estudo? Existe uma ordem, caminho? Tenho tomado contato com a tertúlia há cerca de 2 meses, em conversas do YouTube com nosso novo amigo Murilo. Murilo é nosso amigo aqui também, ele sempre manda pergunta, praticamente todos os dias. E essa nossa teletertuliana é de Portugal, mais especificamente de Porto Alegre. Então, a gente fica bem feliz de você estar entrando em contato, né, conosco aqui, de estar tendo aí suas novas amizades aí conscienciólogas e estar interessado, né, em pesquisa. E essa sua pergunta, por onde começa o estudo? Bom, você já começou, na verdade. As tertúlias são um ótimo meio de começar a estudar conscienciologia, porque a gente tem aqui todo dia um verbetógrafo novo, falando da sua vivência, das suas experiências, e a gente tem aqui uma aula contínua, todo dia uma nova aula de conscienciologia. Agora, tem um caminho que a gente sempre orienta, enfim, que é um caminho muito interessante para quem quer realmente aprofundar, é fazer algum curso de alguma instituição conscienciológica, conscienciocêntrica, como a gente chama. Hoje a gente já tem 24, e inclusive dessas instituições relacionadas aqui com o nosso grupo, né, que é a CCCI, como a gente chama, que é a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional,
Por exemplo, a gente tem uma instituição que é a CIP, que dá cursos, inclusive, aí em Portugal, em Lisboa, por exemplo, com certeza, em outras cidades. Então, era bom você dar uma passeada, dar uma olhada no site da CIP. É a CIP, www.assipi.net. Ali você vai ter os cursos, a agenda. Por exemplo, a gente sabe que em breve vai ter um curso com o professor Alexandre, se eu não me engano, é em Lisboa. É em abril esse curso. Tem outros cursos. Então, é bem importante você conjugar algumas colocações, né, de estudo. Uma coisa é você ver as tertúlias e estudar os próprios verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, que você pode, por exemplo, baixar tudo online aí no site, né, aqui de acesso à tertúlia. Você pode fazer os cursos, tem 6 que tem cursos online, isso. E, claro, os livros, principalmente aqueles livros essenciais que colocam o paradigma consciencial, que foram escritos pelo propositor da Conscienciologia, que é o professor Valdo Vieira. Isso, na tem a Editares, quer falar, Gabriel? Você pode baixar, indo no Google Books, você coloca Projeciologia, vai aparecer o livro e você pode colocar na parte superior direita ali, ele vai te dizer para você baixar em PDF a obra. Você também pode baixar no site da Editares o manual da TENEPS, também gratuitamente, todas essas aí gratuitamente. Você pode baixar também o livro Nossa Evolução. Você lendo Nossa Evolução, Manual da TENEPS, Projeciologia, ali você já tem um bom panorama, já vai entender muita coisa do que tem na Conscienciologia. Agora, só lembrando aqui, repetindo, tem o site da Editares, que é a editora da Conscienciologia, que é editares.org.br. Ali você tem também o acesso, você pode baixar esses livros que tem download gratuito, e você tem ali também vamos dizer assim, um cardápio das obras da Conscienciologia, certo? Tem amigos, mas aí amigo já é um segundo passo, né? Então a gente quer dar os parabéns para você, bem-vindo a bordo da grande nave Conscienciologia, e a gente espera aí que você se dedique, se torne aí uma pesquisadora, enfim, e que colabore aqui com os estudos, né? Quem sabe um dia você vai escrever um verbete, vir aqui defender e colocar as suas experiências e as suas vivências. E você tem uma característica que é muito importante e interessante e comum à maioria dos conscienciólogos, que é essa questão da característica parapsíquica, né? Justamente essa questão dos cheiros extrafísicos, de sons, vozes, são sempre, você está falando aqui de parafenômenos que você tem, e essa própria ida a lugares e planetas diferentes, tudo indica que é projeção que você tem, projeção lúcida, certo, Valdirene? Até que a gente saiba, não tem uma outra maneira de visitar planetas diferentes que não seja pela projeção lúcida, aqui no nosso momento tecnológico da Terra. E exceto as sondas aí, enfim, mas não é para nós aqui em geral. Então é isso. E se tiver mais dúvida, manda aqui pergunta para a gente. Todo dia tem um mediador e um verbetógrafo para ajudar você nos seus estudos e pesquisas. Agora, tem uma outra pergunta também de uma pessoa, no caso um teletertuliano, no caso ele é de Jaboticabal, São Paulo, e ele fala assim: professora Dulce, eu tenho praticado muito na última semana o estado vibracional. Antes de dormir, percebi que tenho tido mais sonhos, entre aspas, ou seja, mais projeções, mas ainda não tenho estado lúcido. Isso é normal? Leva tempo? Olha, depende da pessoa, não tem uma fórmula. Agora, o que a gente sabe é que quanto mais você investe nisso, dependendo da sua habilidade, porque você tem que lembrar que algumas pessoas já têm esse atributo desenvolvido. Às vezes a pessoa já desenvolveu A gente sabe que há milênios a humanidade faz projeção consciente, né? Tem relatos sobre isso, e
No próprio tratado do professor Valdo, ele coloca isso bem claramente. Então, pode ser que a pessoa já renasça, já ressome aqui nessa vida com uma larga experiência em projeção. Então, é claro que a pessoa já vai ter mais facilidade, certo, Valdirene? Você que é especialista. Mas pode ser que a outra pessoa que não tenha muita facilidade, mas que tenha um investimento pessoal dela em querer ter projeção, que ela também tenha projeção lúcida logo, que ela tenha o que a gente chama de extrapolacionismo, que ela tenha experiências que não são dentro do padrão normal dela, mas que ela tenha ali uma aceleração no desenvolvimento. Então, o importante é você ter uma questão, buscar uma conduta cosmoética com as suas projeções, para que você, com os seus objetivos de projeção, para que você tenha a companhia dos amparadores, né, interessados em desenvolver você na projeção lúcida. Você quer comentar alguma coisa, Valdirene? É isso mesmo. Tudo bem? E outra coisa que você pergunta é sobre o professor Valdo Vieira, você pergunta como ele está. Eu penso que a essa altura a gente chama ele, a gente sabe que a identidade extra é o Zéfiro, né? Você coloca que tem saudades das tertúlias dele, a gente também, todos nós temos muitas saudades, e que você sempre assiste os vídeos, né, no YouTube. Que bom, viva a tecnologia, e que bom que teve alguém ou algumas pessoas tiveram essa iniciativa de fazer essas gravações, e a gente tem essa oportunidade de ter esse imenso repertório da fala dele, além de toda a obra escrita, da fala e, enfim, das imagens, das tertúlias gravadas e os cursos. Então, a gente sabe que ele está bem, está muito bem, claro. Eu, particularmente, não tive nenhum contato direto que eu me lembre, mas eu já tive algumas insinuações, assim, em alguns momentos, da presença dele. Alguns colegas já também têm feito alguns relatos, né, de perceber a presença dele em algumas situações. E a gente pode deduzir pela obra que ele deixou, pela relevância, pelo legado dele, em primeiro lugar para nós, conscienciólogos, né, intermissivistas, estudantes da conscienciologia. E fazendo uma dedução para a humanidade como um todo, diante desse legado e por tudo que a gente estuda na conscienciologia, que não tem outra alternativa senão a dele estar muito bem diante do que ele conseguiu fazer em uma só vida, né, em uma ressoma. Então é isso, a maneira que a gente tem de retribuir é fazer a nossa parte, né? Fazer a lição de casa, estudando bem a conscienciologia, fazendo a prática, né? Colocando em prática o que a gente aprendeu com ele. E um modo que eu vejo da pessoa superar essa saudade, ela se integrar à assistência, porque ela vai ter amparo extrafísico e supera essa lacuna. E aproxima, né? Aproxima. Né? Porque aproxima do amparo, aproxima do extrafísico, e como ele falou que está trabalhando aí para ter projeção, quem sabe aí consiga agilizar e ter algumas experiências, ou começar a ter várias experiências, escrever sobre isso. É uma oportunidade. Bem lembrado, Valdirene, é isso mesmo. Quanto mais a pessoa leva uma vida assistencial, se entrosa com a equipe extrafísica de assistência, mais isso vai sendo suprido. Que aí ela começa a ser uma mini peça no maximecanismo, né? Se torna mais consciente, atua com os amparadores, e essa falta, ela passa a não existir mais, porque você está interagindo, né, com a multidimensionalidade. Você começa a vivenciar também aquilo tudo, né? Então já fica íncito ali na sua vida. E as carências psicossomáticas, enfim, até energéticas, isso tudo vai sumindo, e você vai criando a autossustentação, né? Para ter mais autonomia assistencial. Uhum. E também tem uma outra pergunta que ele fala assim, gostaria que vocês indicassem um ou mais livros que aborde o tema da encarnação ou reencarnação. Por que temos que reencarnar? Por que temos que reencarnar? A reencarnação é opcional ou é uma força inerente à natureza, assim como a gravidade?
Quais os benefícios da reencarnação para a evolução da consciência? Se possível, eu gostaria que você me indicasse onde posso adquiri-los online, sobre obras, né, sobre livros. Então, Rodrigo, você... É o seguinte, essa sua pergunta ela é muito intensa, ela é muito ampla. E a gente sabe que essa questão da reencarnação, que aqui na Conscienciologia a gente denomina ressoma, por causa do próprio neologismo da Conscienciologia, soma esse corpo físico. Então, a ressoma é uma reentrada, é uma nova vida em um novo soma. Então, na Conscienciologia, a gente denomina ressoma, e é importante você registrar isso, porque quando você for pesquisar nos livros da Conscienciologia, na própria enciclopédia, a palavra-chave é ressoma. Ressomatologia, que é a ciência, estuda ressoma, e a ressoma em si é a reencarnação. E aí a gente tem um conceito bem interessante, né, Valdirene, que é essa questão de que na Conscienciologia o professor Valdo fez questão de adotar novas palavras para conceitos parecidos, mas que têm um cunho diferenciado, que é dentro de uma visão de um novo paradigma. Então a gente não vê a reencarnação com um sentido religioso, ou com alguma coisa assim, mais de um passado, mais de uma nova vida num novo corpo físico, que é um dentre os outros que a gente tem compondo o holossoma. E aí você pergunta se isso é opcional, se isso é uma força inerente à natureza. E o que a gente pode dizer de cara é que para uma consciência menos evoluída, nesse nosso estágio evolutivo em geral, ressomar no planeta, voltar e viver de novo, não é opcional. A nossa evolução depende disso, né? Agora, quanto mais a pessoa vai evoluindo, ela vai chegar num ponto que ela não vai mais precisar ressomar, que são os seres mais evoluídos, denominados, por exemplo, os serenões, em algum momento ele já vai estar tão evoluído que ele já tem a opção de já não ressomar, porque ele não precisa mais. Ele já vai poder continuar a existência evolutiva dele sem precisar desse corpo físico. E aí vira então uma consciência livre. E você quer falar, Júlio? Eu só ia comentar que ele estava perguntando a orientação de um livro, talvez um livro introdutório que aborde essa questão da ressoma, por que ressomar, por que não, aquelas perguntas clássicas da filosofia, de onde viemos, para onde vamos. Nossa evolução. Isso, aí o livro mais indicado, introdutório para isso, talvez seja o Nossa Evolução. E acho que ele está disponível para download. Ele está gratuito em download, eu ia colocar, ele pode pegar lá. Isso, e a partir daí tem uma série de outros livros que vai depender do interesse da pessoa, do interesse em o que a pessoa quer pesquisar. Então, um citado aqui, o Projeciologia, ele vai abordar essa de maneira exaustiva, panorâmica, é um tratado específico sobre a projeção e tudo que decorre disso, da existência de vários corpos, ou dos veículos que a gente estuda na Conscienciologia, como entender, como pesquisar, como desenvolver esses veículos e a habilidade deles. E aí pode, dependendo do foco, o objetivo, do interesse, aí pode-se ir para outros livros, outros tratados. Então, os 700 Experimentos da Conscienciologia já é outro tratado que tem uma abordagem um pouco mais de autopesquisa, não necessariamente projetiva, mas de intraconsciencial, de comportamento. Gabriel. Bibliografia, né? Ele está perguntando de livros. No Projeciologia, nos 700 Experimentos, tem a bibliografia. No Projeciologia, se ele baixar na internet, ou colocar no Google, e no Google Books ele colocar ali o termo, por exemplo, ressoma, vai aparecer depois a bibliografia indicada. E aí, da onde é que são os principais livros que se baseou para começar a fundamentar. E explicando, inclusive, no Projeciologia, o porquê de mudar. Que toda a enciclopédia tem uma etimologia, né? E a gente explica
que determinadas palavras não são mais, nem a própria raiz dela não é a mais adequada para se utilizar. Então, ele, no Projeciologia, mostra tudo isso, né? E tem Agora, também, só complementando, tem hoje estão disponíveis alguns, não sei se ainda está disponível os CDs das primeiras edições da enciclopédia, que é uma forma também de você procurar, dentre os verbetes da enciclopédia, você botar uma palavra-chave e buscar vários verbetes que abordam aquele assunto. Outra forma de se... Bem lembrado, Júlio. Mas então, sendo bem objetivo em termos de aquisição online, você tem essa questão da busca no Google e você tem o site da Editares, editares.org.br. Ali você baixa gratuitamente alguns livros, entre eles o Nossa Evolução, que é fundamental aí para essa compreensão aí mais filosófica e mais geral, assim, embasadora do porquê da ressoma, né? Sabe que eu lembrei, Dulce, que agora o CAEC tem um curso de introdução à Conscienciologia online. De repente, se ele quiser entrar em contato com a recepção do CAEC, parece que está começando uma turma. Se não conseguir entrar nessa turma, deixa o nome para a próxima, porque ele pode fazer o curso a partir de onde ele está, onde ele esteja. Bem lembrado, Valdirene. Aí a dica, então, se você tem interesse também em curso, caec.org.br, você pode acessar aí. O telefone do CAEC é 45 3525 2652. Ótimo. Aquela nossa amiga também de Portugal, né? Se ela tiver algum interesse, esse curso pode ajudar muito, que é um curso de entrada, não é? É um curso de entrada. Para quem está começando a estudar, né? A gente tem 3 colegas aqui novatos. Pelo que a gente entendeu na Conscienciologia. São 20 aulas e a pessoa pode fazer de onde ela está, onde ela esteja morando. Isso, exatamente. Então é isso, vamos lá. Agora, Valdirene, na parafatologia, na página 2, terceira linha, você poderia citar alguma experiência pessoal relacionada à convivência junto aos amparadores extrafísicos em decorrência da assistência, auxiliando na qualidade e frequência das projeções conscientes? No início da tertúlia eu falei vários exemplos, né? Acho que a convivência melhor que a Consim pode ter é quando ela se dedica à assistência, que o amparador não perde tempo. Então a convivência, o meu exemplo que a pessoa está pedindo é durante a assistência, é conviver com ele, aprender com ele, no momento que está projetado durante a assistência, é para isso, né? São esse é o exemplo que eu posso dar. A convivência é isso. E é importante porque, à medida que você vai tendo experiência, se dedicando e tendo experiência de sair do corpo, se dedicar à assistência, estudar, há o interesse também dos amparadores para com a Consim. É recíproco, não é só da Consim para a assistência, com o extrafísico, para com a assistência. Né? O verbete é sinergismo, projeção consciente, interassistencialidade. Mas existe o interesse também dos amparadores para conosco. Então, é preciso a Consim demonstrar primeiro esse interesse, e aí sim os amparadores vão querer ajudar a Consim, né? Então, acho que o mais importante para a convivência é a interassistencialidade. Né? No início da tertúlia eu citei vários exemplos de projeções onde algumas eu saía sozinha do corpo e percebia o amparo fora, eu saía sozinha porque eu aplicava a técnica projetiva. E aí eu percebia a saída. Aí eu saía do corpo, estava a consciex lá fora do corpo, que era o amparador. Aí vamos, então nós saímos volitando. E no início os primeiros experimentos, a gente fala, eu e o amparador, a gente ia volitando e ia em direção a um hospital. Lá tinham muitas consciências extrafísicas, consciexes, que eram assistidas. A assistência era feita com a esterilização de energias. Eu ficava próximo a ele e ele ia mexendo, retirando as consciexes, pegando elas. E o meu objetivo era ficar quieta e só doando energia. E ele que ia fazendo o trabalho. Então, essa foi uma convivência que me ajudou muito a fixar na assistência e trabalhar. Então, a convivência, um exemplo é isso. E aqui na parafatologia, na página 2, nona linha, eu gostaria que você discorresse e exemplificasse sobre a doação de energias homeostáticas, desbloqueando e potencializando a energossoma, facilitando as projeções conscientes.
Aí é a Consim doadora de energias, né? Existe a Consim que é receptora, aquela que mais gosta de receber energias. Nesse caso, aí no caso é o assistido, ele precisa receber. Sempre. Ele não tem disponibilidade de energias para doar para o outro, né? Isso já é um padrão dele. Nesse caso aqui, a doação de energias homeostáticas por parte da Consim doadora, assistencial. Então, a Consim vai doar as energias, considerando que nós estamos num crescendo evolutivo, à medida que a Consim doa as energias, ela também vai desbloqueando o seu energossoma, vai expandindo as energias, vai ficando mais flexível. E, com isso, facilita as projeções conscientes, considerando que a chave para a projetabilidade é o domínio das energias. Para se dominar as energias, requer muito esforço, né? Fazer aí um fitness com as energias. Então, tem exemplos de como que a pessoa pode exercitar essa doação de energias. Tem cursos de campo, né? Então, que a pessoa pode doar energias. Então, tem vários cursos nas ICs, se for numerar, são praticamente quase todas as ICs, instituições conscienciocêntricas têm seus cursos de campo. Doação de energias. A própria tertúlia é um exemplo, né? Está aqui. Está doando energias. Totalmente. Então, quem mais assiste a tertúlia, vem até o tertuliário, está doando, está recebendo também energias. Então, isso vai flexibilizando o energossoma. E isso vai facilitando o desbloqueio das energias. Isso facilita as energias ficam mais soltas, facilita as projeções. Um exemplo de curso que ele tem como objetivo a projeção é o ECP2, né? Que é o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 do IPC. Que a pessoa fica no colchonete, tem a parte dos doadores de energias. Né? Da OIC tem a imersão progestoterápica, então tem vários. As pessoas têm um espaço dentro do salão do curso em que ficam os doadores, são as pessoas que vão doar energias. Então, o primeiro dia, né, no segundo dia que ocorre o campo, primeiro dia é sexta-feira à tarde, geralmente. No sábado, então, de manhã, tem o primeiro campo, os doadores vão lá, doam as energias, começa a doar, começa o desbloqueio, caso haja algum bloqueio de energias. Há uma expansão. No segundo dia, a doação ela é mais facilitada. Nos cursos que eu fiz, eu percebia isso. Então, fica mais solto. E isso, muitas vezes, dentro do próprio curso, ocorrem projeções. Muitos relatos de alunos que estão lá fazendo o curso e que ocorre a projeção. Então, tudo é um alto investimento, aquilo que nós estávamos fazendo aqui. Então, o projetor precisa investir, né, nos cursos, as próprias dinâmicas parapsíquicas. Né? Então, é aquela dinâmica regularmente, semanalmente, você vai trabalhar as energias, e aí vai soltando, vai desbloqueando as energias do energossoma. E aí, com o tempo, vai ficando mais flexível e facilita a projeção, soltura energossomática. Agora, a verbetógrafa. Recursos, página 4, item. Autopesquisa, item 1. Planilhas. Poderia dar algum exemplo de como utiliza planilhas para o desenvolvimento do sinergismo? Projeção lúcida da interassistencialidade? Eu não tenho uma planilha específica só para o sinergismo da projeção lúcida da interassistencialidade. Seria você buscar dentro da sua necessidade, né? Não tem uma planilha específica para esse sinergismo, não é isso que a pessoa pediu? Porque tem as planilhas de autopesquisa lá, dentro no site de CGE. Então, tem diversas planilhas. A pessoa tem que ver qual que é a necessidade dela para ela verificar isso. Né? Porque para desenvolver o sinergismo é importante, porque ela quer desenvolver a projeção. Então, ela vai buscar buscar uma planilha que ela consiga registrar lá suas experiências nos campos de cursos que ela frequenta, quais são as percepções que ela tem, ela vai registrando. A questão dos travões dela para projeção, para perceptibilidade. Quer dizer, essa listagem aqui, né, Valdirene, são itens que são importantes para, em algum momento, conduzir a pessoa para esse
sinergismo. Isso, não tem uma planilha Não é específica, direto, não é direto. Agora, do trabalho com as energias, por exemplo, tem uma planilha bastante completa lá, que nós utilizamos no curso acoplamentário. Então, essa planilha, se você começar a utilizar, você pode utilizar no curso, nos cursos em geral, principalmente no curso acoplamentário, tem uma aula no sábado à tarde que nós ensinamos a pessoa a utilizar a planilha. Você pode utilizar essa planilha nos cursos de campo, você pode utilizar essa planilha no teu dia a dia para fazer os seus registros. Então, por exemplo, a sua sinalética, quais foram os fenômenos que ocorreram com você durante um trabalho com energias ou durante um curso específico. Aí você vai registrando. Isso facilita a tua autopesquisa. E aí você tem que ver quais são os travões. Aí você vai identificar qual é a sua sinalética, se você conseguiu trabalhar as energias, quais foram os principais fenômenos que apareceram. Então, nós falamos aqui da projeção consciente, mas para o desenvolvimento da projeção, aí requer você trabalhar as energias, né? Você escolher técnicas projetivas, quais as técnicas que você vai aplicar. Se tem uma regularidade no trabalho com a exteriorização de energia, se você consegue exteriorizar. Quais são as sinaléticas que você identifica e que tem correlação com a projeção. Você consegue identificar a aura projetiva. Né? Então, essa é uma planilha bem completa, mas tem de outras planilhas de acordo com a necessidade. Vibracional, né? Tem a planilha do estado vibracional. É fundamental. É fundamental. Atualmente eu estou aplicando essa planilha do estado vibracional, mesmo já tendo trabalhado bastante, eu vejo que ela não crescendo. Enquanto a gente estiver aqui na dimensão intrafísica, eu não vejo outro jeito. Isso ajuda bastante você a mensurar, por exemplo, no seu dia a dia. Então, você vai colocar, vai registrar quantos estados vibracionais você faz durante o dia. Então, isso ajuda bastante. Tem que ver qual é a necessidade da pessoa, né? Em relação à interassistência. Você faz TENEPS? Você faz o registro da sua TENEPS? Né? Então, ali já faz você vai mensurando quais são os fenômenos que acontecem, a sua conexão com o amparo, a temática da TENEPS. Isso tem a ver com a interassistência. Se você vai num curso de Conscienciologia, você percebe o amparador? Você percebe o momento que você é assistido? Você é doador? Você é receptor de energias? Você faz esses registros? Então, essas planilhas técnicas elas vão te ajudando na sua autopesquisa. Você vai vendo o que você mais precisa, qual é a sua maior necessidade. Agora, Valdirene, só lembrando para ela, né? Essas planilhas que você colocou aqui no site do ICGE, icge.org.br. Você vai ter uma aba nesse site com essas várias planilhas que ela estava citando. São gratuitas, pode baixar, ver a sua necessidade de autopesquisa, e aí você faz uso dessas planilhas. Então, são várias, né? Aí você vê qual que é a sua necessidade. Elas estão disponíveis, né? Gratuitas. São excelentes, muito práticas e bem assistenciais. Atualmente eu estou usando o estado vibracional. Isso está me ajudando bastante. Coloco na mesa, lá que estou estudando, e aí vou registrando. E é interessante que tem dias que eu não consigo fazer 20 vezes. Aí eu vou ver por quê. O que me consumiu, qual foi o tempo, onde eu empreguei meu tempo que eu esqueci. Então, isso é importante nessa autopesquisa. Aí vou organizando a minha rotina e minha autodisciplina também de lembrar do estado vibracional. Essas planilhas elas ajudam justamente nesse sentido, para a pessoa se disciplinar em relação àquela necessidade de autopesquisa que ela esteja fazendo. Agora, aqui na Paradoxologia, na página 13, você poderia comentar o paradoxo de quanto mais a consciência evolui, mais será obrigada a conviver com o maior número de assistidos e assediadores? Paradoxologia, página 13. Assim, esse paradoxo, eu tirei ele estudando o verbete paradoxo desassediador. Que quanto mais a consciência assiste, quanto mais ela vai ficando desassediada, mais ela é obrigada a conviver com o maior número de assistidos e assediadores. São consciências que precisam de assistência. Então, é um paradoxo. Quanto mais a consciência
vai evoluindo, mais ela vai se melhorando, mais ela se vê numa condição de assistir os outros. O mais ela se vê rodeada de pessoas e consciências necessitadas de assistência. Por isso que é um paradoxo. Agora, professora Valdirene, agora eu entendo que estou fazendo assistência realmente. Porque me projeto a locais onde parece asilo de velhinhos e somente eles olham para mim e eu olho para eles e não faço e nem falo nada. Porque acontece também as situações que eu me sinto observando apenas até que sempre sai tudo bem. Os velhinhos mudam para uma face mais tranquila, sorriem, uns desaparecem, etc. E eu gostaria de melhorar a minha atuação, mas eu sei que eu tenho muito a aprender. Esse nosso teletertuliano é de Massachusetts, Estados Unidos. Bacana, né? Bacana depoimento tem que lembrar dele. que nós temos a nossa psicosfera e por onde nós passamos, nós interferimos nos ambientes. Então, tem aquela consciência que chega no ambiente, ela melhora o ambiente, ela não precisa falar nada, não precisa exteriorizar essa energia, só o padrão dela estar ali, ela melhora. Então, isso é assistência. Então, ela interfere tanto no intrafísico quanto no extrafísico, né? Isso é assistência. Bem bacana esse depoimento, parabéns. E aí, o que você tinha comentado ainda há pouco, né, de, por exemplo, uma dica para ele, né, baixar, ver essas planilhas, dar uma olhada e ver o que ele pode qualificar aí de potencial energético, estofo energético, para cada vez melhorar mais, né? A ampliação da assistência ela acontece com autopesquisa. Então é importante investir. Então, hoje nós temos inúmeras planilhas, né? São as tecnologias, né? Paratecnologias que ajudam nesse sentido. Então, nós, por exemplo, temos aí as planilhas, temos os cursos disponíveis nas instituições conscienciocêntricas. Então, nós temos cursos presenciais, mas também tem os cursos à distância, que nos ajudam muito. Cursos, hoje nós temos o curso do CAEC, que ele é para público que nunca teve nenhum tipo de informação. A própria tertúlia aqui, se a pessoa começa a estudar. Então, por exemplo, para ajudar nessa questão da interassistência, você pega um verbete sobre interassistencialidade, você vai ao final, na remissiologia, você pega todos aqueles verbetes e começa a estudar. Aí você vê, começa a ampliar o teu conhecimento, o que vem a ser a interassistência. Aí você começa a fazer uso das planilhas e registrar em que contextos você se vê sendo assistencial e que contextos que você poderia ser mais assistencial, que ainda não está qualificado. E aí vai qualificando. No caso, as pessoas que têm condições, que têm dinâmicas parapsíquicas, hoje o próprio IPC, acho que tem dinâmicas parapsíquicas em vários locais no Brasil. Aqui em Foz tem mais de 20 dinâmicas, acho que está mais próximas a 30 dinâmicas parapsíquicas diárias, semanais. Então, uma oportunidade da pessoa qualificar a sua interassistência. Eu já vi relatos de pessoas que elas estão em 2, 3 dinâmicas, e aí ela começou a perceber, a pessoa comentando que ela começou a perceber, depois que ela começou a priorizar a participação nas dinâmicas e estudar também, que ela melhorou, que ela está mais, as energias dela desenvolta, está melhor, as que dormem melhor, fica mais desassediado. Então, para assistir, é importante a pessoa estar desassediado. E o autodesassédio permite o heterodesassédio. Né? Então, onde a pessoa chega, a psicosfera dela já já faz assistência. Então, por exemplo, para que a projeção consciente aconteça, um dos aspectos principais é o autodesassédio. E quem vai fazer o autodesassédio é a própria consciência, não é o outro que vai fazer desassédio nela. E para que ela faça o autodesassédio, é preciso que ocorra a autopesquisa. Então, a autopesquisa relacionada à projeção.
a identificar quais são os gargalos, as dificuldades, as gafes extrafísicas que a pessoa comete. Pegar o verbete, aquele que tem gafes relacionadas às gafes extrafísicas, e a pessoa relacionar. Eu fiz isso, eu relacionei todos os tipos de gafes extrafísicas que eu cometi, comecei a estudar quais eram as minhas inabilidades, as minhas dificuldades. E eu comecei a ver que tinha uma reciprocidade aqui no intrafísico também. Ocorria lá, mas aqui também. Às vezes você passar por uma pessoa e nem prestar atenção se a pessoa estava ali. Aí eu estou no extrafísico, eu passo e nem ver se o assistido está ali, se tem o amparo, como que está. Se eu estou fora do corpo, estou lúcida. Então, aplicar aquela técnica no intrafísico. Estou dormindo, estou acordada. Estou lúcida. Como que eu estou? Isso faz parte da qualificação para a projeção consciente. Aí, com essas informações, com essa autopesquisa, então eu falei da autopesquisa em relação à projeção, mas também autopesquisa em relação à própria interassistência, fazer esses registros. A pessoa fazer a publicação dos resultados das suas pesquisas em eventos científicos. Isso ajuda muito. Então, tem muitas jornadas, congressos hoje da Conscienciologia. A pessoa fazer essa troca de experiência, isso ajuda bastante essa autoexposição. A escrita de artigos, verbetes, livros. Então, cada verbete que sai, ele é o resultado de uma pesquisa, autopesquisa da pessoa. Então, ela vai fazer aquele verbete. Ela começa por uma pesquisa, mas muitas vezes tem uma autopesquisa profunda ali. Em geral tem, não tem como você fazer, defender-se, ter uma vivência, uma experiência. O que motivou a pessoa a escrever o verbete? E no decorrer da escrita do verbete ocorre uma grande reciclagem também. O investimento nos laboratórios conscienciológicos, como já foi falado aqui, o Gabriel falou, exemplo dele, que participou dos laboratórios, eu também já fiz muitos laboratórios. Isso ajuda muito no desenvolvimento da interassistência e da projeção. Agora, Valdirene, a gente tem aqui... Você queria falar mais? Desculpa, eu te interrompi. Não? Vamos ver se a gente consegue responder ainda todas. Você poderia, na página 2, 12ª linha, na parafatologia, você poderia falar sobre o contato com o assistido no extrafísico? O contato com o assistido no extrafísico, ele acontece através da assistência. Eu vejo que o principal aspecto é esse. Porque muitas vezes o assistido, falando de assistido, ele já está em um local, numa dimensão extrafísica que precisa de auxílio, precisa de assistência. Então, a consciência vai até aquele ambiente porque ela tem um rapport com aquele assistido. Então, o contato se dá pela assistência. Eu vejo que o objetivo é esse. O principal objetivo é a interassistência. Por que a gente fala em interassistência? Porque a consciência projetada vai até lá, mas ela também aprende com a assistência que ela faz ao assistido. Então, aprende em relação à lição que ela tira da condição daquele assistido, se ela consegue perceber. Quais foram os aspectos que levaram aquele assistido a estar naquela condição. E por que ele não melhora? Quais as dificuldades dele perceber a falta de lucidez? Um exemplo, ele não tem lucidez em relação à condição dele. Aí o projetor pode se perguntar, mas eu tenho lucidez em relação à minha condição? Eu emprego as técnicas, as paratécnicas disponíveis aqui na intrafisicalidade para eu melhorar a minha lucidez? Então, isso já é um aprendizado, essa autocriticidade que o projetor assistencial tira das projeções. Eu procuro tirar nesse sentido. Por que eu estava naquele local? Qual era a relação com aquela consciência? Como que ela estava e como que eu estou? Eu estava lúcida? Não estava? Como que eu reagi em relação àquela consciência? E como que eu reajo em relação às pessoas que estão ao meu lado também? Então, há essa interação intrafísico e extrafísico. Posso, nesse sentido, se você teve uma experiência em que você não conseguiu assim, o seu melhor desempenho no esclarecimento como consciex, você estava projetada, e hoje você percebe que teria uma abordagem diferente, conseguiria esclarecer de uma maneira mais adequada, seria interessante voltar a esses espaços que você passou e não conseguiu ser assistencial? Se o projetor tentar conseguir, voltar. Sim. Se a consciência estiver lá, se a consciex estiver lá, aí sim, pode voltar. Por isso que tem agenda projetiva. Coloca esses locais, ou essas consciexes que conseguiu identificar, como um alvo projetivo.
E aí procura verificar com o amparador, fazendo aí na interface com o amparador, a conexão, a evocação do amparador, se é possível assistir essa consciência. Isso é possível sim. E aí coloca como um alvo projetivo esses locais e essas consciências. Seria uma técnica isso? O alvo projetivo das gafes extrafísicos, provavelmente? Tem agenda projetiva. E na agenda projetiva, lá nós colocamos os alvos projetivos. Tá? Então, é uma maneira de você colocar ter um destino, né? Onde que você quer ir quando projetado. Tem o verbete agenda projetiva, fui eu mesmo que escrevi ele. E o professor Valdo também no Projeciologia, ele fala sobre agenda extrafísica, de um modo geral, os tipos de agendas extrafísicas. E aí eu fiz o verbete relacionado somente à projeção. Então, eu coloco vários exemplos de como você elaborar uma agenda projetiva. Então, você pode ter, eu tenho uma pasta, e na pasta eu coloco todos os passos de um alvo projetivo. Então, você estudar o alvo, o porquê que você quer tem aquele alvo, por que você quer se projetar em direção àquele alvo, qual que é o seu objetivo, e estudar, fazer uma saturação mental. Escolher uma técnica projetiva, estudar essa técnica, aplicar a técnica, replicar a técnica até conseguir o sucesso. Então, isso ajuda. Professora Valdirene, através da projeção lúcida, podemos confirmar personalidade passada de Seriex? Até que ponto minha autoexperimentação basta para confirmar essa personalidade? Seria bom fazer uma heterocrítica dessa minha experiência ou basta a minha autoexperimentação? Olha, pela experiência que nós temos, para a pessoa comprovar uma retrocognição, pelo menos umas 10 experiências, né, de vários aspectos daquela vida. Né, considerando que não basta um flash ou uma cena para comprovar. Porque, por exemplo, a pessoa, em uma vida, ela faz muitas atividades, né, tem muitas atividades e papéis que ela exerce, né? Então tem que ver realmente se é ela, pelo menos umas 10, não basta uma. E autopesquisa, né? Princípio da descrença, né? Então ter a experiência, repetir a experiência e fazer os cursos consecutivos. Acho que ajuda bastante. Acho não, tenho certeza, né? Ajuda bastante a pessoa a ter mais tecnicidade para estudar, porque lembrar extrafisicamente a pessoa pode ter um flash, e a partir da sua experiência, você vai buscar no intrafísico contextos em que você esteve no passado, na história, estudar, e trazer, ver se tem lógica. E com isso você pode até se encontrar na história, se foi registrado, né? Ou então ter outras rememorações, outras lembranças. Essa é uma técnica que funciona. Hoje consecutivos tem bastante tecnicidade, técnicas, né? E tem cursos, diversos cursos que ajudam nesse sentido. Eu mesmo já participei e ajuda, porque depois que eu saí do curso, eu vi que eu precisava estudar a época. Eu fui estudar a época, o contexto, aprofundar, né? Aí você pode aplicar técnicas específicas para você de retrocognição, né, e aprofundar nesse sentido, para você ter mais certeza de uma vida. Né? Agora nós tivemos várias vidas, né, verificar quais as pessoas envolvidas no contexto também, as sincronicidades que acontecem. Então, eu vejo que uma lembrança só não é o suficiente para a pessoa confirmar, né? Precisa mais elementos. Exatamente. E tem aquela técnica proposta pelo professor Valdo, né, Valdirene, dos 100 itens, que ele sempre comentava que é bem importante nessa autopesquisa serexológica, autobiográfica, né, retrobiográfica, da gente buscar pelo menos, por exemplo, se você identifica uma personalidade que você desconfia que foi, por exemplo, tendo numa projeção, né, retrocognitiva, é importante você fazer um cotejo e buscar pelo menos 100 itens de convergência. 100 traços de convergência. No caso de ser personalidade conhecida, né, nem sempre isso é possível. Mas, de todo modo, já fica aí uma dica aí
complementando aí a sua fala, né, que é bem pertinente essa questão, claro, das pesquisas aí da turma da Consecutivos, que é a IC especializada. Eles têm um final de semana que é um curso, sexta, tarde, sábado e domingo, só para você estudar isso, com o material todo elaborado, com passos, com professores, e aí você consegue começar o aprofundamento, e a partir dali você continua o aprofundamento, com diversas técnicas. Isso. E eles têm abordagens bem técnicas, né, bem específicas. Agora, que bacana você estar nessa linha, né, de pesquisa interessante. E você falou em heterocrítica, né, e o mais sério é a autocrítica, eu penso, né, nessa questão desse tipo de pesquisa, porque às vezes a gente vê a pessoa assim meio empolgada demais, né, com aquele certo orgulho, porque posso ter sido fulano, e a gente tem que pensar que o mais sério é o que você está fazendo hoje, né? Não é bem o que você... É importantíssima a pesquisa serexológica, mas o mais sério é o que você está fazendo hoje com a sua realidade atual. Quais são os resultados na vida hoje, né? Exatamente. Porque essa vida, acho que é uma vida bem crítica, para nós, porque nós temos conhecimento e estamos lúcidos disso. Então, e as técnicas estão disponíveis para que nós possamos produzir mais. Então, o mais importante é o resultado dessa vida atual. Claro que o passado ajuda muito, justamente para a pessoa produzir ainda mais, né? Então, mas o importante é a vida atual. Isso. E, por falar, eu lembrei agora daquele verbete do professor Pedro Fernandes, que é autocobaia serexológica, vocês já viram? Esse verbete é interessante, ali ele faz uma lista com 100 itens para ajudar nesse reconhecimento, nas autopesquisas, na questão de tirar partido dessa possível personalidade passada, enfim. O que me ocorreu agora, a importância da pessoa saber o passado dela, ou reconhecer a personalidade, é importante para o reconhecimento do grupo, para a assistência. Porque vai reconhecer o passado, vai reconhecer que ela foi determinada pessoa. Quais eram as pessoas que estavam naquele contexto? Com quem ela teve contato? Onde estão essas pessoas hoje no intrafísico? Quais são os furos daquela época? Isso. E as omissões, e as consciexes. Então, isso que é importante, que eu vejo, acho que um dos principais aspectos de lembrar o passado é isso. Então, é a interassistência, a responsabilidade da pessoa em relação ao grupo, né? Quem foi ela, quem foram os envolvidos, descobrir essas pessoas, encontrar essas pessoas nessa vida aqui. Se for em outro país, ela pode ir lá, ela pode saudar, ela pode assistir, né? Quais foram os furos, onde errou, e aí eu posso ir lá e acertar? Que é a pergunta da projeção da nossa colega ali, mas pode ser saudar os furos aqui no intrafísico, através da tarefa do esclarecimento. E aí fica em cima do lance essa sua fala com o sinergismo proposto aqui no verbete, né? É isso. No caso dele, uma projeção retrocognitiva e a questão da interassistencialidade aí conjugada com possível sinergismo. Isso aí. Ok, gente. Valdirene, muito obrigada. E aguardamos aí seus próximos verbetes. Foi bem assistencial, um tema assim, bem relevante para todos nós, né? As nossas pesquisas aí de projeção e assistencialidade. Agradeço muito também vocês, tertulianos, teletertulianos. E vamos agora aos nossos anúncios. E agradeço também a nossa equipe aqui do Tertuliário. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje teremos 3 recados. O Júlio com o Programa de Aceleração da Erudição PAI, da Reaprendência, Fernanda com o curso Acoplamentarium e o Amin com a Escola de Parapsiquismo. A Reaprendência convida a todos para participar do próximo ciclo do PAI, Programa de Aceleração da Erudição. Este programa ele é composto de leituras e debates. Tem um auditório onde as pessoas participam presencialmente aqui em Foz do Iguaçu e é conduzido por um especialista num assunto onde se discute um livro. Nesse ciclo serão livros clássicos do conhecimento humano
e tem a participação online. A transmissão é ao vivo e as pessoas de fora também podem participar. O objetivo do PAI é ajudar as pessoas a entender conceitos da própria conscienciologia que não foram criados agora, nessa vida. São conceitos que já vêm sendo trazidos e publicados em várias vidas, em vários livros. Então, por exemplo, o conceito de cosmoética. Entender o conceito de cosmoética ao longo da história humana, como é que a ética, a moral foi trabalhada, foi sendo construída ao longo da história humana. Então, um exemplo, em vez de simplesmente repetir aquilo que a gente lê nos livros, ou decorar aquele conceito escrito ali, o mais produtivo seria entender as raízes daquilo ali, o funcionamento, como é que foi a construção desses conceitos. Um outro efeito da leitura desses livros clássicos é a pessoa lembrar de ter retrocognições, porque muitos de nós já lemos esses livros clássicos no passado. Então, uma forma é de a gente retomar esses conceitos já trabalhados anteriormente, é a leitura desses clássicos. Para quem tem interesse, esse próximo ciclo vai começar o debate do primeiro livro, que é sobre os pré-socráticos, nesse próximo domingo. A aula inaugural está disponível no site da Reaprendência e pode ser assistida gratuitamente. O site para acesso é www.reaprendencia.org e também pode ser, o contato pode ser feito também através do e-mail contato@reaprendencia.org. Obrigado. Olá, pessoal. O CIEC gostaria de convidar a todos para participar da próxima turma do Acoplamentário. O Acoplamentário é um curso, um laboratório grupal, tecnicamente preparado para que as pessoas possam ter experimentações parapsíquicas e estar desenvolvendo a sua autopesquisa parapsíquica e também estar desenvolvendo vários atributos, como atenção, concentração, entre outros. A próxima turma vai ser no dia 25 a 27 de março e vai ter a temática da África. E nessa turma as pessoas vão poder ter experimentos em 3 tempos conscienciais. O passado retrocognitivo multimilenar do intermissivista africanofílico, o futuro pré-cognitivo, visando a reflexão sobre as próximas vidas e autorrevezamentos no continente africano, e o momento presente, das reurbanizações e das proexes grupais entrosadas aos países da África. Convidamos a todos para estar participando e fazendo aí seus experimentos parapsíquicos junto aos epicons João Aurélio Bonassi, Kátia Aracaki e Tony Muscoff, que estão fazendo um trabalho na África pela Intercons. As informações podem ser aqui na recepção do CAE, que o telefone é 3525-2652, o código da área é 45. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter agora uma turma que vai se iniciar em julho deste ano, no dia 18 de julho. Essa modalidade da escola ela é composta de 3 módulos que acontecem agora em julho, depois em janeiro e julho do ano que vem. Cada módulo desse ele tem 5 dias de duração. As atividades são mais práticas do que teóricas, tem teoria, tem prática, mas eles são mais práticos e a escola usa uma metodologia inovadora que é constituída do desenvolvimento de competências parapsíquicas, que é um conceito da pedagogia que foi adaptado ao parapsiquismo. Então, o aprendizado é progressivo, se começa de competências mais básicas até chegar às mais avançadas, e entre os módulos existem atividades que são as maratonas, que os alunos podem fazer da própria cidade onde estiverem. Eles podem fazer à distância. Só para citar algumas, são ao todo 23 competências parapsíquicas que são desenvolvidas ao longo do curso. Por exemplo, atenção dividida, sensibilidade palmar, assimilação simpática, desassimilação simpática das energias, clarividência, sinalética, telepatia, arco voltaico, encapsulamento, escagem, instalação de campo energético assistencial, semipossessão benigna e outros mais. Essa turma, só existe uma turma por ano, então essa é a única turma e são somente 25 vagas por turma.
porque os professores dão atendimento personalizado aos alunos. Então, quem tiver interesse, é só procurar o CAEC, é um curso, uma atividade do CAEC, o telefone é 45 3525 2652. Obrigado a todos. Para amanhã, teremos o verbete Consim imediatista, especialidade psicossomatologia, e a verbetógrafa Valéria Brilhante. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.